羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。 Fala daqueles otaqueiras, seja muito bem-vindo a mais um Otaqueira Cast. Quem tá falando aqui é o seu apresentador JF e hoje vamos falar daquela adaptação de uma das maiores franquias dos jogos. Hoje iremos falar sobre a adaptação feita da Netflix de Castlevania. E hoje, para me ajudar a falar disso, temos ela, a nossa oradora, Jana Monteiro. Olá, pessoal. E lembre-se, nunca mexa com a mulher dos outros, principalmente se o cara for um vampiro. Esse na verdade é uma lição pra vida, né? Nunca seja talarica, nunca seja fura-olho. E também temos aqui o último sobrevivente da família Belmonte, temos ele, Mestor. Olá, pessoal, aqui é o Mestor. E esse, pra mim, foi a segunda melhor obra baseada em vampiros. Que a primeira, sem dúvida, é a Dança do Vampiro do Asa de Águia. Nossa. Nem sei o que tá falando. É melhor não saber, Ana. Provavelmente vai estar de fundo. E pra fechar essa party, temos a nossa própria Alucard, Ana Paula. E aí, pessoal, vocês sabiam que Alucard é simplesmente Drácula ao contrário? Tá fazendo aula com o Everton. Opa. Mas é verdade! Eu Tá fazendo... Pior que é verdade, mas se eu não me engano, o próprio Alucard no anime fala isso. Aham. Não, Fala, Sim. não fala não. fala sim. Eu não sabia, eu descobri porque ele mesmo fala isso. Não Ah, sabia. mas vai ficar isso porque eu gostei. Então, meu povo, sem mais delongas, ajeita o fone de ouvido, aperte o play e vambora. Bom, hoje vamos falar da adaptação feita pela Netflix de Castlevania e vamos falar das duas temporadas. Só que antes eu queria ver com vocês. A primeira temporada de Castlevania eu curti pra caramba, eu gostei muito. Mas ela foi bem curtinha, pra mim deu muita impressão do tipo... Olha, não sabemos se isso vai dar certo. Então vamos fazer uma coisa mais curta aqui pra ver qual vai ser a recepção do pessoal. Quero ver com vocês como é que foi a reação. E se vocês já tiveram contato com a saga Castlevania em videogames e tal, como é que foi? Como eu já falei pra vocês em outros momentos, eu só joguei a versão do PlayStation 1 de Castlevania, que não foi a que deu a base pro anime, mas eu já conhecia pelo menos o Alucard. Então já tinha uma tendência a gostar do anime. E essa primeira temporada, eu concordo com você. Eu acho que foi mais uma experiência pra ver se funcionava, porque por mais que tenha alguns elementos dos animes que a gente conhece, tem aquele pezinho no ocidente. Não tanto pelo traço, porque eu já vi alguns animes com alguns traços mais finos e mais ocidentalizados. Então não é algo que me incomodou tanto a questão do traço. Eu achei bem legal mesmo, muito bonito. Nossa, esse anime é muito lindo. Eu acho que talvez a falta de expressão é porque o anime ele é mais tendencioso pro exagero um pouco. Mas assim, tudo passável, o ritmo da primeira temporada é muito boa, tudo acontece muito rápido e você fica totalmente envolto e de repente acaba. E você quer mais. Então eu acho que foi muito esperto da parte deles fazer só 4 episódios intensos que fazem você... Já entrega o que a animação vai ser e de repente acaba com você desesperado querendo mais. Eu acho que o fato deles terem te entregado algo bem visceral, bem forte, com um enredo bem cativante, que você realmente fica empolgado, fica muito interessado, e de repente, depois de 4 episódios, simplesmente acabar. E assim, pelo menos eu assisti as 2 temporadas seguidas. Eu acho que se eu tivesse pegado
a primeira temporada quando saiu, sem a confirmação da segunda temporada, que era mais lógico ter, mas não tinha confirmação, ficaria aquela expectativa. Eu acho que eu teria ficado muito desesperada, porque realmente foi muito, muito, muito bem feito. Pois é, Castlevania é um dos clássicos jogos de joguei muito, zerei nunca. Então, tipo, nunca zerei nenhum dos Castlevania que eu joguei na vida. O meu favorito é o Beijo do Vampiro, que era pra Super Nintendo, então gostei bastante. O Symphony of the Night também é muito bom. Mas o que eu mais joguei foi Beijo do Vampiro e não zerei, porque eu já conheci Castlevania. Eu sempre tive Castlevania nos emuladores, nunca tive a mídia física, então geralmente a minha dedicação não era tão grande assim pra jogar. Jogava uma vez ou outra, chegava lá na frente, aí dava aquela enjoadinha e parava. Mas é uma série que eu sempre admirei bastante, porque tipo, é sempre bem construída, é o estilo de jogo que eu gostava, que era plataforma, os inimigos eram sempre desafiadores, tanto que não consegui zerar nenhum. E joguei bastante Castlevania, fez bastante parte da minha vida aí, mesmo não tendo conseguido zerar nenhum. A relação com a animação em si foi muito boa, tipo, a animação ficou muito bem feita, ficou muito sólida, a história não é corrida e também não deixa barriga, tem personagens fabulosos no meio, você vê tramas e subtramas sendo feitas, o humor dela é muito bom, principalmente na dublagem. Eu amei o humor que eles colocaram na dublagem dessa animação, tipo, não tendendo pra, tipo, piadas, tá lá, quinta série, então ficou bem realmente da hora, assim. É o ponto alto. É o ponto alto da animação, da dublagem. Ainda mais, mas realmente eu tô com a Arjana. Se eu tivesse assistido os 4 primeiros episódios e não soubesse se ia lançar os outros ou não, eu ia ficar muito chateado, porque realmente finaliza com um tom bem alto, assim. Se fosse cancelado ia ser bem triste, mas eu acredito que sim. Foi a primeira temporada com 4 episódios, foi mais um teste pra ver a recepção da galera, pra ver se continuamos ou paramos. Gente, mas esse é um ponto que a gente tem que falar à parte, que é essa questão da dublagem. É uma particularidade minha, eu não consigo assistir animes com o áudio em inglês. Por mais que seja o original seja em inglês, como é o caso do Castlevania, eu não consigo. Pode ser preconceito, pode ser apenas frescura da minha parte, eu não consigo. Então eu acabei assistindo dublado mesmo. E que coisa maravilhosa! É muito, muito engraçado, porque eles usam aquela dublagem antiga, a la Yu Yu Hakusho. Eles se xingam, eles usam, às vezes, frases que entram no nosso contexto cultural. Então fica muito engraçado, muito interessante de assistir dublado. Eu sempre deixo ativada as legendas pra fazer essa comparação, mas estava assistindo dublado. E, cara, outra experiência. Você assistir dublado é outra experiência. A única coisa que o dublado perde realmente é a voz do Richard Armitage, que é da hora pra caramba. Sim, eu até concordo que existe algumas obras que a dublagem americana não fica muito boa. Mas no caso do Castlevania, eu acho que eles acertaram muito na escolha do cast pra fazer os personagens. As vozes casaram muito bem, as atuações estão muito boas. Eu até tentei me aventurar em assistir. O do Trevor tava legal, o do Alucard, ok. Mas eu acho que a do Drácula perde muito na versão brasileira. A americana tá animal, cara. Assim, eu assisti o primeiro episódio com a dublagem original e ficou realmente boa. Só que essa questão de pegar um anime, porque por mais que eu sei, foi produzido nos Estados Unidos, blá 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 blá, mas pra mim é um anime. E tá com áudio em inglês me incomoda de uma forma. É um tipo tosco de toque. Mas eu acho eu não tenho defesa. Eu acho que pelo fato de a arte lembrar um pouco os desenhos americanos, mesmo que um pouco, eu acho que o áudio em inglês não afetaria tanto quanto afetariam os animes clássicos que a gente assiste. Eu acho que até dá, mas eu preferi também assistir dublado, porque
É muito engraçado. Muito. E não ficou com aquelas piadas ruins que nem teve naquela série Desencanto da Netflix, tentando forçar memes e um monte de coisa, um monte de piada pra gente se identificar. A gente se identificou, mas com pouca coisa. Com os palavrões, com os sarcasmos, com tudo. Foi pouca coisa, mas ficou perfeito. Exatamente. É isso que eu tenho um pouco de receio com a dublagem brasileira, que é o seguinte, fala que a dublagem brasileira é melhor, de fato, a gente manda muito bem, mas tem algumas paradas que são um pouco forçadas, do tipo, toda coisa agora que for dublada, eu preciso botar um meme, eu preciso botar alguma frase que tá na moda pra poder gerar essa identificação. Eu acho isso muito ruim, porque se você for ver racionalmente, não é uma obra brasileira ou feita por brasileiros para botar no contexto nacional. É uma obra americana que o cara pensou na piada, coisas dele. Tudo bem, tem que fazer adaptação? Tem, mas não pode perder muito. Como a Ana falou, o próprio Desencanto tem muito disso. Você perde muito o contexto original da piada, o que acaba mudando totalmente o sentido da história daquele episódio. Então tem que ter muito cuidado na hora de acrescentar essas piadinhas e tal. E é exatamente por isso que essa dublagem em si ficou muito boa. Porque eles não foram pra esse lado do meme e dessas frases mais datadas, igual foi Desencanto, como a Ana bem citou. Então, eu acho que essa é a grande vantagem dessa dublagem de Castlevania. Porque eu acho que eles foram mais pro lado do palavrão mesmo. E isso ficou muito divertido, principalmente nas interações entre o Alucard e o Belmont. Ficou muito engraçado. Sou vampiro doidão, eu sou vampiro doidão, eu quero morrer todo peladão. Mas uma coisa que eu gostei muito foi o seguinte, mesmo por tendo apenas 4 episódios, você consegue se situar muito bem na trama, você entende as motivações de todo mundo. E, cara, os personagens, conforme eles vão aparecendo, é muito incrível, é muito incrível mesmo. A forma como o Trevor Belmont é apresentada como um herói caído, um bêbado, que é apresentado numa briga de bar que por mais que ele ganhe, assim que ele mete a porrada no povo, ele vomita logo em seguida. A Sypha, que acaba aparecendo só mais pro finalzinho da primeira temporada. Ela também é uma personagem muito maneira. E o Alucard, que é o que menos aparece, mas mesmo assim a apresentação dele é muito boa. E o que eu acho mais legal foi a questão da motivação do Drácula, em querer acabar com a humanidade. Pra mim, foi excelente. E fora que essa temporada, a primeira, ela é muito herege em vários momentos. Ela, literalmente, faz várias referências à Igreja Católica e não tem medo de mostrar a corrupção que tinha naquela história da Igreja e que a culpa daquilo tudo foi exatamente da Igreja. É a visão que eles tinham do mundo. Então, em relação ao número de episódios, eu acho que pode ter sido curto, porque inicialmente era para ser um filme, não era para ser uma animação. O roteiro era para um filme, mas aí eles decidiram estender quando foi para Netflix. Aí a gente ganhou uma série. Mas o roteiro, ele foi bem fiel, quase bem fiel, assim, à animação. E eu acho que o Drácula só teve esse negócio de querer matar todo mundo porque já é a segunda esposa que ele perde, não é a primeira. Ele só virou Drácula porque ele perdeu a esposa dele. Então, perder a segunda fez ele querer acabar com a humanidade e, sinceramente, eu meio que simpatizei com ele. Eu acho que a série faz isso, você simpatizar com ele. E aí, ao mesmo tempo, simpatizar com os outros, porque o Drácula tá matando inocentes também. Aí você fica meio naquela, mas aí eu concordo com quem? Com o pessoal lá ou com o Drácula? Tem que matar a humanidade? Sempre que tem isso, eu concordo com a calamidade. Eu concordei com ele, não tinha jeito. Poxa, eu não. É um drama moral. Eu concordei com o Alucard, que o Alucard no início ele falou, não, Sim. se eles mataram sua esposa, vai lá e mata quem fez isso com ela, não geral. E é que eu acho que sim, mas aí é que tá. Você fica dividido, porque, fizeram uma sacanagem. Mas ao mesmo tempo, tem que matar todo mundo, por isso matar o pessoalzinho lá. Mas aí só vai piorando, vai virando bola de neve. Aí você fica meio entre os dois, entendeu? O tempo todo você fica meio que, mas Drácula tadinho lá, sofrendo lá. Aí você olha os outros lá morrendo lá, partido ao meio pelos demônios lá, até crianças, bebês. Aí a gente fica nesse dilema quase o tempo todo.
todo. Mas sabendo um pouco do histórico do Drácula, dá pra entender o porquê. Já é a segunda, poxa. Tá difícil. E também, você acaba comprando o bagulho do Drácula muito. Primeiro, a forma como a esposa, a Lisa, é morta é de uma forma totalmente cruel, queimada na fogueira, sem fazer porra nenhuma. E o segundo, você vê que, mesmo o Drácula dando um ano pro povo se arrepender e meter o pé daquela cidade, você vê que o povo, no aniversário, não sei se o certo é falar aniversário, mas um ano da morte da esposa, eles estavam lá comemorando. Então, quando o Drácula vem descendo com fogo do céu, caramba, 4 pra matar todo mundo, aquele momento eu vibrei, gente. Mas eu acho que ele nem queria matar todo mundo no início. Ele foi lá falar com o padre lá, aquele cara lá que eu esqueci o que ele é. Ele foi falar com o cara e o cara falou que nem acreditava que ele existia. Que ele era o demônio, que ele era uma bruxa, que não sei o quê. Aí que o Drácula não aguentou mais. Mas antes ele não ia matar todo mundo. Ah, ele ia. Com certeza ele ia. Era provável que ele fosse matar o pessoal da cidade, mas não o mundo todo. Mas depois daquilo tudo, sobe o ódio, já era. Aí vai ter que acabar com todo mundo. E aquele negócio, depois do tempo acalma. Ele acalmou e continuou com aquilo na cabeça. Vamos matar todo mundo. Foi muito sangue frio, né? Porque eu vou esperar um ano, vou aqui ficar na moita fazendo a minha legião de demônios e depois eu vou mandar todo mundo lá pra tocar o puteiro. Foi muito sangue frio, porque ele poderia ter matado todo mundo lá na hora, cara. Então tá, vamos voltar um pouquinho na história dele. Senta que lá vem a história. Ele era amigo de um Belmont, do Leon Belmont. E o Belmont tinha uma esposa e ele tinha uma esposa. A esposa dele morreu de uma doença. Morreu, aí depois a esposa do outro foi sequestrada por um vampiro, foi atrás da garota. A garota tinha virado vampira, decidiu morrer, porque não queria ser vampira, decidiu morrer e se juntar aquela arma que o Belmont usa, o chicote. Aí virou exatamente essa arma aí. Foi criada a matadora de vampiros, por causa da garota. Só que aí ele descobriu que tudo aquilo que tinha acontecido com a namorada dele foi o plano do Matias, o amigo dele, que no caso tornou o Drácula. Ele fez tudo aquilo porque ele queria se tornar um vampiro para poder se vingar de Deus por ter levado a esposa dele. E para isso ele precisava viver muito. Então, o Belmont foi embora e jurou matar o Drácula. E isso todos os descendentes. Aí, pra tu ver, ele fez esse plano todo. Sequestrou tudo. Fez todo esse plano pra virar o Drácula. Você não acha que ele ia aguentar um aninho pra juntar um exército de demônio? Um ano é pouca coisa. Depois de tudo que ele já fez... Pior que eu não sabia dessa parte, não. Caramba. E olha que eles eram melhores amigos. Mesmo assim, ele escolheu sacrificar tudo porque ele queria se vingar, não é nem trazer a esposa de volta, nem nada disso. Queria se vingar de Deus. Um cara com esse pensamento, ele podia esperar 10 mil anos. Não tem problema. Eu acho que isso que você tá falando é baseado na história dos jogos, né? Mas a história dos jogos é a história original dele. Mas eu acho que essa parte eu não sei o quanto foi inserido na animação, propriamente dito. Como eu não joguei, eu não consigo falar muito sobre isso. Mas o que dá a entender que o Drácula, ele era uma criatura que já existia, era uma lenda que tinha, tanto que a Lisa, que é a esposa dele, foi até o castelo dele pra tentar entender o que é... Tentar entender não. Ela queria se tornar uma médica pra poder ajudar as pessoas, pra acabar com essas crendices e realmente curar os outros, e foi até esse cara que era um detentor de conhecimento e tal. O que dava a entender que, como ele era um monstro, era normal as pessoas se afastarem dele. E como ela foi literalmente de peito aberto pra poder conhecer, ele acabou voltando a encontrar a humanidade. Vamos botar assim, ele mudou a visão que ele tinha sobre a humanidade por causa da Lisa e consequentemente do filho que eles vão ter por causa disso, o fruto desse amor deles, que é o Alucard. Só que aí, quando chega um momento que a igreja mata, coloca ela na fogueira, aquilo tudo vai pro caralho, ele esquece isso tudo que aconteceu. Mas tudo isso faz parte do jogo. Essa história que você contou agora é a história do jogo. Meio trabalhada, mas sim, é a história que o Mestre mesmo jogou, o Castlevania 3, é quando eles fazem toda essa viagem pra poder ir matar o Drácula, que quer matar todo mundo, porque mataram a mulher dele. Isso, tudo isso é parte do jogo. Mas a parte no Castlevania 3, tipo, a história do jogo é que o nome é Castlevania 3, a maldição do Drácula. Aí conta justamente a parte quando o Drácula resolve
vamos lançar uma maldição em cima da Europa pra devastar ela inteira. Só que a coisa é que no Drácula 3 não explica a razão pela qual o Drácula quer devastar a Europa. Já chega falando, olha, o Drácula lançou uma maldição porque quer derrotar todo o leste europeu, quer derrotar a Europa com seus demônios. Ou seja, você não sabe a razão pela qual o Drácula tá lançando essa maldição, porque é apresentado no seriado. E a história cronológica dos jogos é quase inexistente. Você tem que montar um quebra-cabeça pra você entender a história. Porque ele não foi lançado, tipo, a história vai acontecer certinho, em ordem cronológica. Foi lançado aleatoriamente. Cada jogo conta um tempo antes, um depois, aí você tem que ficar montando. Ele é muito ruim nisso. Eu tenho uma raiva de jogos assim, velho. Nem me fale. Esse é um dos piores. Não conta tudo direito. E tipo assim, como se não bastasse, eles vão contando esses pedaços em várias plataformas diferentes, o que te força a ter tudo aquilo. E fora que eles lançam um monte de jogos que às vezes eles consideram que faz parte da cronologia, às vezes não faz, às vezes tem um momento, tem um reboot, a porra toda. E tem tudo isso. Tem reboot, tem jogos que não fazem parte, você tem que montar. Realmente. Que beleza. Por isso que eu joguei só um, eu amava. Aquele lá foi minha referência, tá ótimo. Eu entrei pra gravar o podcast, eu entrei embrenhado de tentar jogar o 3 até o final, mas não dá. Hoje eu descobri que eu sou gamer Nutella, não consigo mais. Tipo, qualquer coisinha você morre e volta do início da fase, se você morre 3 vezes, já era, continua e vai do início do jogo inteiro, você perde todo. A jogabilidade é péssima. A jogabilidade é muito ruim, o salto dele é muito mal feito. Afinal é de NES, não é nem de Super Nintendo. Se fosse Olha Nintendo, só, tem uma coisa não melhor, começa... NES. Jogo de NES é bom. Aquele que ele era ruim. A jogabilidade foi péssima, foi ruim, mas a história sempre foi boa. E esse jogo, ele é o seguinte, ele tem, se não me engano, ao todo 16 fases ou coisa parecida assim. Porém, a estrutura dele é diferente. Quando você termina uma fase, você pode continuar reto ou ir pra catacumba. Então, dessa forma, assim, você escolhe qual lado você vai... Ele te dá a opção de você continuar a história pro lado que você quiser. Então, então foi assim que você encontrou o Alucard, então. Isso, aí no jogo, dependendo das suas escolhas, você acha o Alucard, dependendo da sua escolha, você acha a menininha, e dependendo da escolha, você ainda acha o outro rapaz lá, que eu não faço ideia. O Grant, que é um pirata. Exatamente. Então, eu só consegui, de repente eu tô lá lutando contra o vampiro e falei, caramba, já vou zerar o jogo. Mas não, nada mais era do que Alucard. Depois que você dá a surra nele, ele vira e fala, cara, você é forte mesmo, você conseguiu me bater, vamos juntar nossas forças e matar o Drácula. Aí você fala, partiu. Mas ele fala que ele é o Alucard? Eu acho que ele não fala, eu fiquei confusa, porque a aparência dele não tem nada a ver. Sim, ele fala, meu nome é Alucard, eu sou filho do Drácula, mas eu não estou a favor das coisas que ele faz aqui, então, tipo, vamos juntar nós dois, vamos tentar matar. E durante o jogo é livre, você pode apertou Select e trocou de personagem, você pode escolher com quem você quer jogar. E o personagem do Alucard é ruim pra caramba, gente do céu, o ataque dele é péssimo, muito ruim, muito ruim. Não joguei com a Alucard em nenhum momento, pra ser mais exato. E aí eles retiraram um personagem da animação, né, que seria o Grant, estaria se unindo a eles, mas eles decidiram deixar só a Sypha, que no futuro, os spoilers pra quem não joga os jogos, vai se casar com o Trevor Belmont, que surpresa, e também o Alucard. Só tem os 3 no caso. Eles decidiram tirar o Grant, que sinceramente, pra mim não fez diferença. É um pirata aleatório aí que o Drácula matou a família. Não faz sentido pra mim. Então, ficou bom do jeito que ficou, a escolha dos personagens. Esse jogo te ensina a odiar a natureza, porque o sapo te ataca, o lagarto te ataca, as cobras te atacam, os morcegos te atacam, é triste. Mas isso daí é todo RPG também tem isso. E pela primeira vez o Júlio e eu ficamos de orelha no mesmo podcast. Eu acho que nós dois gostamos mais de jogo. Somos lá mais gamer da gente. E eles colocaram referência ao jogo, no caso. Que, no caso, eu não tinha reparado. Meu irmão que me mostrou. Que na sala na sala da biblioteca dos Belmonts, tem um armário cheio de coisas, de cabeça, de monstro, umas coisas, que são os monstros do jogo. Desse jogo aí que o mestre jogou. Que é bem mais fácil ficar só olhando do que atacar, né?
Colocaram o ataque do Drácula, que ele faz aquela bola de fogo gigante. Ficou igualzinha do jogo também. Melhor, na verdade. Mas ficou que nem a do jogo. Eu achei bom botar essas referências também. Achei bem interessante. E é isso que eu curti muito em Castlevania, porque até mesmo eu, que não fui um cara que jogou nenhum dos jogos da saga Castlevania, eu gostei muito da história. E eu acho que fica muito mais... E pra quem já jogou alguma coisa, acaba se tornando uma experiência muito rica. Porque você, que tem mais conhecimento daquela história, você percebe esses pontos e vai ver, caraca, isso é uma referência, isso é maneiro e coisa e tal. E até mesmo eu, ao descobrir essa referência, às vezes fica motivado em querer jogar e se aprofundar mais ainda naquela história. Aí a gente descobre pela Ana e pelo Master que o jogo é ruim, aí a vontade passa. Sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Eu quero morrer todo peladão. Mas um ponto alto que a gente precisa ressaltar é exatamente a dinâmica dos 3 personagens principais da temporada. O Trevor Belmont, a Sypha e o Alucard. Cara, os 3 têm personalidade diferente, mas ao mesmo tempo eles têm características. O Trevor e o Alucard, que é o que mais acabam tretando ao longo da segunda temporada. Um fica implicando com o outro, mas eles são incrivelmente parecidos. A Sypha, que fica ali no meio, ela é uma personagem maravilhosa. Ela, além de ser inteligente, ela é forte pra cacete, é uma feiticeira foda. Fora também os outros que, cara, a combinação daquela party que eles montaram, daquele grupinho, é incrivelmente equilibrada. É muito maneiro ver a interação deles. Eu tava muito preocupada que a Sypha ia ser aquela personagem feminina peso morto, sabe? E eu achei muito legal a forma que utilizaram a personagem, que ela, além de ela manter os outros 2 no controle, porque eles ficam o tempo todo se alfinetando, né? Além dela manter um controle, ela é muito foda. Ela é muito inteligente. Ela consegue... É uma maga muito foda. E ela tem uma personalidade legal, né? Porque desde o primeiro momento em que ela tava lá como tinha se transformado em pedra e que ela volta a ser humana, ela já começa tirando o Trevor. Não deixa ele ficar por cima dela, porque ele acha que é uma donzela em perigo e ela já dá chega pra lá nele. E é desse jeito durante o anime inteiro. Eu achei isso muito legal, porque geralmente personagens femininas não são muito bem trabalhadas em shonen. Essa é uma crítica que eu vou ter pro resto da minha vida, que personagens femininas não são bem trabalhadas em shonen. São raras exceções. E nesse caso foi muito bem feita. Ela foi muito bem trabalhada e se tornou uma das personagens mais legais, assim, do anime. E é outra coisa, assim, que vale super a pena a questão da dublagem. Porque como os dois parecem 2 crianças, o Trevor e o Alucard parecem 2 crianças brigando um com o outro, aí ela fica parecendo a mãe das crianças, tentando controlar eles, fazer com que eles se deem bem. Ou a irmã mais velha. A irmã mais velha. Mas se fosse a irmã mais velha, pelo menos no meu caso, como a irmã mais velha, teria mandado todo mundo ir a merda. Então eu vejo ela mais como mãezona mesmo. Até como mãe, Jana, você também teria mandado a merda as crianças. Bem provável. Talvez, provavelmente. Mas ela é cheia de frases motivadoras também. Uns discursos lá pra dar um up na autoestima do Trevor e tal. Então eu achei ela bem mãezona mesmo. Um dos pontos altos que teve a primeira temporada foi a motivação do Trevor, porque o Trevor, ele é da família Belmont, que é uma família especializada em caçar essas criaturas das trevas da noite, mas que acabou caindo em desgraça por causa da Igreja Católica, que temendo, né? Porque eu acho uma coisa muito legal que é assim, você é útil até o momento onde você acaba ficando muito poderoso e ameaça a pessoa que te contratou. A partir daí, esse contratante vai tentar te eliminar. E é exatamente isso que acontece por causa da Igreja Católica, mais uma vez aí, fudendo com todo mundo. E realmente, por causa da Igreja Católica, eles fuderam com todo mundo, né? Porque por causa disso, mataram a esposa do Drácula, aí o Drácula resolveu acabar com todo mundo. E a única família
família que poderia combater o Drácula, eles também conseguiram eliminar quase toda. Se não fosse o Trevor, tava todo mundo ferrado. Mas é legal ver essa questão da volta do Trevor como um herói, né? Que ele era um cara simplesmente errante, sem família, que teve que desde os 12, 13 anos a se virar sozinho. E foi lutando, batalhando, aprendendo, pegando o pouco conhecimento que foi ensinado a ele até aquele momento. E ele é um puta lutador, ele é um puta guerreiro. E só depois que ele encontra a Saifa, ele desperta, acho que até antes, né, quando no momento dos oradores, ele desperta a questão o papel dele, né, que ele foi feito e tendo a chance de fugir, deixar todo mundo pra trás, ele vai lá e defende aquele grupo. Por mais que ele esteja assim em decadência, ele tem a essência dele como o cara que é o herói que tá lá pra proteger as pessoas dos monstros. Então, por mais que ele tente fugir disso por a família dele ter sido praticamente sacaneada, ter sido sacaneada pela igreja, ele não consegue fugir do que ele é. Por mais que ele tente, por mais que ele é um bêbado tosco, mas eu achei engraçado por conta da dublagem. Então, por mais que ele tenha se tornado um bêbado, um vadio, e em alguns momentos parece que ele se tornou uma pessoa extremamente egoísta, que ele tá pensando só nele, no bem-estar dele, e foda-se os outros. Não, ele não consegue fugir da essência de proteção de herói que ele tem. E eu achei isso muito bacana, porque isso é enraizado de uma forma muito forte em todos os Belmont. Então, se ele fosse muito pra fora dessa curva, teria perdido a essência dessa família. Eu acho muito difícil algum Belmont perder essa essência, porque pelo o que eu conheço dos jogos, como o que eu joguei tinha o Richard Belmont, e pelos outros Belmonts que eu cheguei a conhecer de alguma forma, todos eles têm muito esse espírito de proteção da humanidade contra os monstros. Isso é verdade, uma família que, tipo, basicamente a razão dela existir é lutar contra essas monstruosidades gerais desse povo todo, então é totalmente natural que os Belmontes tenham essa veia anti-monstro. Só que o problema é que, como o Júlio falou, a igreja lá atrás é igual você falar, caramba, a polícia está mais forte que a gente, vamos detonar a polícia. E quando precisa dela, cadê? Não tem. Né? E eu acho assim interessante essas obras em que eles têm ousadia, assim, entre aspas, de colocar a Igreja Católica como vilã. Porque geralmente eles tentam dar uma amenizada, colocando algum tipo de seita, algo mais criado para aquela obra, mas lá eles colocam a Igreja Católica com todos os seus símbolos e tudo mais. Então, nem aí. E isso eu acho muito legal. Tem gente que não gosta, tem gente que acha desrespeito, mas a gente tá careca de saber que em qualquer instituição existe corrupção. Não importa se é política, religiosa, sempre vai ter corrupção. E a Igreja Católica não é diferente nisso. Vide a história dela, né? E sem contar que o Drácula é o vilão principal da história. É o ser a ser combatido para salvar o mundo. Mas eles também conseguem fazer com que o padre, que depois se vira bispo, se torne alguém mais odioso que o próprio Drácula. Porque o Drácula, por mais que o que ele esteja fazendo seja uma coisa horrível, existe uma motivação por trás disso. O padre não. Aquele bispo, ele simplesmente fez por um capricho, porque ele queria se tornar, crescer dentro da organização e se tornar mais poderoso. Então, quando tem um momento final, quando tem aquela criatura, aquele monstro vampiro, e eles vão conversar dentro da igreja, e eles têm aquela conversa do tipo, seu Deus não tá aqui nesse momento. Ah, você mentiu, agora eu entendi por que o seu Deus abandonou. É uma coisa que eu acho que se a pessoa é muito religiosa, realmente vai incomodar, mas que faz total sentido com a trama, cara. E o momento quando ele morre, meu Deus, que catarse, cara. Não, é um dos melhores diálogos que tem. Falar, vocês criaturas devem me odiar porque eu não sou um homem santo. Te odiar? Eu te amo, porque se não fosse por você eu não existiria. Aquilo lá é fabuloso. Então, mas eu vejo
um pouco como realmente era bem a convicção religiosa dele. Porque lembra muito o que aconteceu durante a Santa Inquisição, né? Porque com todo aquele fervor religioso, milhares de pessoas foram assassinadas na fogueira. Então sempre tem uma base de fé, de verdade. Geralmente a pessoa realmente acredita naquilo que ela tá defendendo. E eu não acho que o caso dele tenha sido diferente. É lógico que o poder subiu a cabeça. Ele viu naquilo uma oportunidade de ele conseguir um posto de poder dentro lá da igreja. Mas eu acho que o impulso dele, principalmente em questão da esposa do Drácula, foi movido realmente pela fé, porque naquela época a ciência realmente era vista como algo incompreensível para a mentalidade geral. Então, por mais que os cientistas eles tivessem toda essa base de estudos e comprovassem a eficácia das descobertas deles, dos tratamentos, e que aquilo era uma revolução, que você não precisa só rezar e tomar um chá para melhorar, você tem outras ferramentas, outros tipos de meios de melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, seu tempo de vida, que era bem curto naquela época, a estimativa de vida era bem curta, é visto como uma forma muito perigosa pela igreja. Tipo, como se os cientistas estivessem desafiando Deus. Então, geralmente, tudo aquilo que causa medo gera também uma reação. E o poder que a igreja possuía naquela época, e que possui até hoje, vamos falar a verdade, ela respaldava esse tipo de reação exagerada. Porque pra gente, se você vê uma situação dessa, você vai achar extremamente ilógico uma médica ser assassinada na fogueira porque simplesmente ela tá salvando vidas de pessoas. Mas a gente vê lá durante o momento que ela tá sendo assassinada que tem a população inteira em volta e todo mundo tá dando apoio. Porque a partir do momento que você não fala nada e tá lá assistindo, você tá apoiando. E tá toda aquela população, ninguém faz nada, todo mundo tá achando certo o que tá acontecendo. E simplesmente porque a igreja falou que aquilo era certo. O poder de dominação religiosa é algo muito grande e muito perigoso. Extremamente perigoso. Se imagina que se hoje é extremamente perigoso, imagina naquela época. Eu acho que também o motivo que dela ter sido morta foi o mesmo motivo que a família Belmonte também foi destruída. Qualquer coisa que desafiasse a questão que Deus é absoluto, Deus é o responsável por tudo, era uma coisa a ser temida por causa da igreja. Principalmente quando você vai explicar. Você precisa explicar e não é algo de fácil entendimento que vai contra o senso comum, isso vai gerar estranhamento e medo. Tanto que isso já tem no primeiro episódio da segunda temporada, que mostra um momento que aquele padre com os capangas dele vão e capturam a Lisa. Eles se assustam porque lá tem aquele misturador de itens que fica girando com o tubinho de ensaio. Centrífuga. Nossa, tá se mexendo sozinho, é do demônio. Eles falam que não, ela tinha vidros com formatos estranhos, uma série de coisas, é paganismo. Então existia sim esse medo e esse controle todo. E as reações exageradas é uma forma de botar medo nos outros, para mostrar, ó, não vem contra a gente, senão você é a próxima. Você vai ser o próximo. Quem se opor a gente, ó, você vai estar lá. Se tu falar alguma coisa que não esteja aqui na Bíblia, você vai pra fogueira, você vai esquentar um pouquinho. E olha só que maneiro. Isso tudo é apenas 4 episódios, essa discussão toda. Exatamente. Foi muito bem construído. Foi, nossa, muito bem. Por mais que o Drácula, ele seja o vilão, é inegável que o Drácula, ele é o vilão principal desse anime. Mas ele tem uma forte motivação. Ele não é o único ser maligno dessa história, porque a igreja com aquele bispo e tudo mais acaba tendo essa visão tão negativa quanto o Drácula. Em certo momento você sente até empatia pelo Drácula, por mais Eu sou que time Drácula. ele por mais que ele esteja ameaçando toda a humanidade de ser destruída de uma forma extremamente cruel, cara, além de matarem a esposa dele queimada, ainda festeja
desejam isso. Então aí você sente alguma empatia e você vê no decorrer do anime os sinais de loucura dele, né? Eu achei só meio estranho, mas foi como vocês falaram, foi incrível. Não é tão estranho, foi surpreendente, na verdade, o fato de o representante religioso, que era a figura do mal lá naquele momento, ter morrido tão rápido. Porque eu não esperava que ele fosse morrer. Eu esperava que ele ia ter momentos muito mais grandiosos, significativos. Isso mostra que um ser humano normal, por mais que ele tente usar de todas as artimanhas e falácias pra dominar todos aqueles outros humanos crentes lá em volta dele, ele é só humano. E ele não pode contra um monstro. E realmente foi uma catarse, porque, nossa, que cara, foi tarde. Não dá pra fazer, por exemplo, um comparativo como o fanatismo religioso desse cara com o bispo de Tatenoyusha, por exemplo. Porque o de Tatenoyusha tinha poder, ou seja, ele tinha força, ele sabia usar a magia lá da galera, ou seja, ele sabia contra-atacar, ele tinha como se garantir contra qualquer coisa. Esse não, esse estava indo na fé, na cara e na coragem, porque não tinha poder nenhum, só acreditava que o deus dele protegia ele, os monstros estavam vindo, mas ele acreditava que ele podia fazer, acabou que lá na frente ele foi usado mesmo como massa de manobra. Exatamente. Eu entendo seu ponto, mas eu discordo um pouco, porque aquele cara tinha poder. Claro que ele não tinha um poder mágico nem nada do gênero, porque isso iria totalmente contra também os dogmas dele. Mas ele tinha um poder, tanto que ele tinha um monte de capanga, que esse capanga serviu pra controlar os outros. Ele tinha o poder da oratória, só se for. Não, aquele... Fé, ué, poder da fé. Não, o padre, ele tinha, na verdade, tinha os dois poderes, tu fala pra ver. Ele tinha a questão da oratória, que isso aí servia pra controlar o povo, mas também pra botar uma pressão a mais, ele tinha aqueles outros padres que eram tudo bando de assassino. Não, mas ele era o líder de uma gangue. Não é um poder. Mas A gente tá falando de poder sobre-humano. Também. Esse tipo de poder ele não tinha. Ele tinha um monte de capanga, a gangue da igreja. E ele tinha arma. Né? Olha, ele não tinha um poder com que lutar exatamente, poder mágico, essas coisas, mas tinha uma coisa que podia ajudar ele a lutar, que era água benta. Só que ele não fez isso em momento nenhum, só depois que morreu. Pois é, mas você viu que a maioria dos padres não tinham sido ordenados de verdade, né? Tanto é que quando o Belmont ele fala, eu preciso de um padre que foi ordenado para poder benzer a água. Teve um que fez. Só tinha um. Mas fez. E o outro lá era o bispo. E podia fazer. Cadê as bolinhas, os balão d'água pra atacar? Cadê? Mas a baldes? fé dele foi totalmente abalada naquele momento. Porque por mais que ele tava dando uma de fodão lá, ele tava se tremendo todo. E por mais que ele tinha tanta confiança que mandou o Belmont embora. De novo, mandou a família toda antes e decidiu chamar ele só pra mandar ele embora. Pra tu ver a confiança que ele tinha que Deus ia salvar todo mundo. Mas ele tinha um grande poder de manipulação, porque naquele momento ele fez com que todo mundo se voltasse contra os oradores, que era a tribo da Saifa. Que a culpa dos monstros eram os oradores. É o poder da oratória, cara. Nem se todos esses humanos se juntassem ia conseguir derrotar os demônios todos, cara. Precisava do Belmont ou alguém com magia. Não dá pra mandar em todos os humanos e falar, agora vocês vão lá, ataque o Drácula lá no castelo voador que teletransporta. Porra, é babaca. Porra, não deu, cara, pra engolir aquele bispo lá, não, cara. Cada vez que ele aparecia, me dava ódio. O dele ser burro, que pra alguém inteligente ele é muito burro, porque eu sou ele, eu sou manipulador, eu vou manipular o Belmont pra me ajudar e depois eu mando vazar. Exatamente. Só que ele acreditava em Deus. Esse é o problema. Esse foi o problema. Olha só, ele manipulava também o que ele achava que Deus queria, não vem não. Ele falava, mas Deus quer isso. Ele também dava umas mentirinhas aí, então... Ele podia ter falado, não, mas Deus quer que você me ajude e depois vaze, vai embora. Mas é que ele foi excomungado, né? Aí não tem mais isso de Deus. Quando excomunga, já era. Ele também, ele chega a falar pro demônio lá que você tá na casa de Deus e você não pode me fazer mal aqui. E o demônio, querido,
Eu saio daqui faz É só um tempo. prédio. É. Isso é uma caixa Mas vazia. eu concordo. Isso aí é um prédio. O poder mesmo tá nas pessoas que acreditam. Mas, sinceramente, nem as pessoas que estavam acreditando estavam sobrevivendo, pô. Então, tava bem difícil a situação. A única chance mesmo era o Belmont, a Cifa e o Alucard. Não tinha outra pessoa. Porque até o pessoal dele, do Drácula, tava contra ele. Cara, traição no desenho todo. Falando em sobreviver, gente, esse desenho não poupou ninguém. Não teve essa coisa de poupar velho, crianças e mulheres, não. Todo mundo rodou de alguma maneira sinistra. Principalmente bebês. Naquele. Quando o demônio sai correndo com o bebê na boca, cara. Sabe um que eu gostei? Quando o castelo apareceu, que a pele da pessoa saiu. Meu Deus. Eu gostei tudo daquela parte. Achei criativa, poxa. A pessoa não se desfez. A pele saiu do corpo. Achei maravilhoso. Eu achei a pessoa muito criativa. Eles exploraram todo tipo de morte nesse desenho. Quase todo foi. tipo. O primeiro já tinha sido incrivelmente sanguinolento. No segundo, eles conseguiram se superar. Eles conseguiram trazer novas formas de matar. Um ponto mais tenso pra mim é que o ataque na vila, quando os caras desistem de tomar sangue de porco e vai tomar sangue de humano, serve principalmente pra apresentar o poder que cada general do Drácula tem. Só que na hora do vamos ver, esse poder não foi muito útil não, assim, foi tão assim, bem utilizado. Né? Já partindo pra segunda, porque a primeira é muito boa, mas é incrivelmente curta, né? Quando você vai, agora vai, acabou. Só ano que vem, jovem. Desculpa. Mas aí pra se redimir, eles botaram 8 episódios na segunda temporada, mas que são muito legais. Ela é muito boa. Eu acho que era até melhor. Não, com certeza era melhor que a primeira. Que a primeira só foi... Acho que não chegou nem a ser a cabecinha. Foi muito rápido. Mas essa segunda temporada eles aprofundaram muito. Eles aprofundaram a relação do Drácula com o Alucard, a relação do Alucard com o Drácula. Eles expandiram o mundo. Eles colocaram intriga, botaram tudo, mas tem alguns pontinhos que eles deixaram a desejar. Primeiro, o Drácula tem os generais dele, mas apenas 2 falam, que é o Godbrand, que é aquele vampiro nórdico, viking, e a Carmira, que aparece depois. São os únicos vampiros generais que falam. O restante só sorri, tem um momento que mata, depois morre. Ponto. É todo mundo com medo do Drácula. Ninguém vai... Você vê só os 2 que tem a coragem de meio que bater de frente e encher o saco do Drácula. O resto tá tudo morrendo de medo dele. Mas podia ter falado alguma coisa, né? Eu tenho uma coisa a dizer sobre esse núcleo aí do Drácula aí. Porque o Drácula fica falando, mas a humanidade é falsa, a humanidade trai, a humanidade não sei o que lá. O que tá acontecendo ali na casa de Drácula? Castlevania tá um amor, né? É só chá e biscoito. Ninguém tá traindo, ninguém tá... Até o Hector, que era pra ser o cara que ele mais confia, né? Até o Hector traiu ele. Cadê? Vai matar os vampiros também? Porque traem? Não é assim. Vamos limpar o mundo, deixar ele para os bichos. Ele ia ficar sozinho lá, sentado em cima dos cadáveres. Porque se for pra matar todo mundo que trai, ia ficar ele lá, no máximo, ainda poupava o Alucard em algum momento. Mas no fundo, é isso que ele queria. Ele não queria apenas acabar com a humanidade. Ele queria acabar com todo mundo. Ele queria acabar com ele próprio. Porque ele sabia que ele já não estava se alimentando por causa da Lisa. E até mesmo o Alucard fala que aquilo é um grande pedido de... uma grande carta de suicídio. Uma grande carta de suicídio. Sim, uma das frases mais legais desse anime. É uma longa carta de suicídio. Que ele já morreu, já tem muito tempo. Entendeu? Ele queria fazer, queria acabar com a porra toda. Só que o início, a primeira parte dele, ele é motivado pela raiva. Mas depois disso, fica sem sentido. Porque, eu vou matar todo mundo, mas a Lisa não vai voltar. Então por que viver? Ele só quis completar sua vingança antes dele mesmo partir, né? O que nunca é pra sempre. Porque o Drácula volta a cada 100 anos. Então, ele voltaria. Mas pensa pra um ser imortal, você perder a pessoa que você mais ama. Deve ser terrível, porque você não vai esquecer, você não vai morrer depois de um tempo e, sei lá, talvez se existir um outro plano, eu vou me reencontrar com aquela pessoa que eu não tenho essa perspectiva de nada. Você vai ter que guardar aquela dor pro resto da eternidade.
Ah, mas teve uma coisa legal que o Drácula fez. Quando ele tava sendo atacado, ele salvou o general dele, o Isaac. Foi a única coisa legal que ele fez nesse tempo todo. Jogou o bicho pro... Mas Não, também. olha só. Esse negócio do deserto foi uma merda, porque um tempinho atrás ele falou que odiava o calor. Aí o lugar que ele decide é mandar pro cara pro meio do deserto. Meiuca do deserto, né? Nem na borda, assim, perto da cidade. É no meio do deserto. Porra, grande ajuda, né? Joga ele numa floresta frutífera. Não é? Não. Mas a intenção foi boa. Ele ia morrer. É quem salvar com muitas aspas, né? Eu te salvei te jogando num deserto, sem comida, sem nada, com 40 graus Exatamente. na sombra. Se vira. Pra você que odeia. Você que odeia calor, toma. Mas olha, ele podia ter morrido. Então, tecnicamente, foi bom, entendeu? Bem técnico. Não, se ele não tivesse sido mandado pro deserto, ele teria com certeza morrido. Não, sem dúvida. Facinho. Ele é humano, cara. Ele é bom, muito bom, mas ele é humano. Aí vai... Eu quero ver ele na terceira temporada, que ele vai vir chegar com sangue no com o olho. exército. E com o exército. E com o exército. Enquanto isso, o outro tá lá como escravo. Bem feito. Bem Porque feito. não gosto quando brigam, não gosto quando traem. Os humanos são ruins, por isso que precisam morrer. Ah, tá muito bom, né? Agora que traiu, tá ótimo, né? Parabéns. A única explicação é que ele tem uma mentalidade de criança, né? Mas, sei lá, achei fraco. Ah, esse povo Pra que ser um gosta de traidor. Pug aí, tudo é retardado aí, ó. Ah, eu achei ridículo ele trair, porque eu achei que ele, por ter esse negócio de gostar mais dos animais, ser mais leal e tal, eu pensei, porra, você vai ser que nem um cachorro. Vai ser leal até o fim. Não, nada. Vai morder a pena do homem que alimentava ele. Tô Babaca. falando, esse povo que gosta de Pug aí, ó, tudo estranho. Ah, o Pug era fofo, tá? O Pug era fofo. Eu queria o Pug. Mas para isso, o cara babaca. O Isaac foi muito melhor. Achei muito legal. O Isaac ouviu da traição lá, o que ele fez? Matou. Pronto, resolvido. E nem contar pro Drácula. Aí todo mundo ataca o Drácula. Devia ter contado. Não, e o povo é muito preocupado. Cara, cadê o Godbrand? Alguém viu ele aí? Não, tá bom. Vamos embora. Não, e a resposta da Camila é ótima. Pô, não tem tantos lugares onde ele possa dormir, fuder e Ou se comer. alimentar. É. Ou se alimentar. E tá errado, não tá. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Eu quero morrer todo peladão. Aí a Carmila foi em outra, muito chata. Não gostei dela. Eu gostei da roupa, do estilo, mas chata. Eu achei ela foda. Camila Ela também tinha motivação, eu gostei. Sim, mas era chata. Ah, O chata. legal da Carmila é que ela é uma puta... Ponto. É uma puta, ponto. estrategista, né? Ela é estrategista do caramba, porque, tipo assim, ela foi pro castelo do Drácula pra tentar matar o Drácula. Só que, pelo jeito, ela foi sem saber como fazer isso. Ela vai, chega e vê que o Drácula tem um humano que consegue fazer... que consegue reanimar zumbi. Ela, isso pode ser interessante. Aí ela olha na pilha de zumbi, o que tem, assim, tipo... um bispo que pode de água. Aí, na hora, ela já ligou os pontos, tipo, pera, bispo, zumbi... Ah, por que não eu vou reviver esse zumbi pra ele coisar? Aí eu mando os povo do Drácula lá na cidade, pã, caiu todo mundo na água. Cara, Olha, tava funcionando. Tava funcionando o plano dela até a Cifa levar o castelo. Mas tava funcionando. A coisa é que, tipo assim, do tempo que ela apareceu até o tempo que ela criou todo esse plano, parabéns pra ela. Isso que eu chamo de pessoa oportunista, porque não tinha nada nas mãos. Chegou, ela encontra todas as formas de descobrir como fazer. Eu não sei se ela já tinha tudo planejado. Eu acho que era... Ou foi um Deus Ex Machina isso aí, né? Que, tipo assim, surgiu do nada, assim, ela olhou e falou, e se eu usasse esse bispo aí? Galera, vamos fazer o seguinte, o plano vai ser o seguinte, eu vou tentar jogar esse negócio ali. Eu não sei se quando ela aparece ou na próxima reunião do Conselho de Guerra do Drácula. Mas eles acabam discutindo qual era a cidade que eles deveriam invadir. Tanto que tem a dúvida se deveriam correr atrás dos Belmont,
pra ver, né? Que tem aquele momento que ela discute com o Godbrand. Por que a gente vai correr atrás do Belmont? Aí ela explica que será que é porque são os únicos que sabem matar a gente, então deveríamos fazer aquilo, mas ela não é levado muito em consideração. E tem a cidade, que é a cidade portuária, que ela também queria invadir. E existe a discussão que a água corrente pode matar a gente. Até rimou, sem querer. Então, eu acho que quando ela percebe que o Conselho de Guerra tá uma bagunça e o Drácula tá longe de ser aquela figura imponente dos tempos anteriores, ela aproveita esse momento para poder se tornar uma Drácula. Vamos botar assim, vou tirar ele do poder e vou mandar na porra toda. Vou aproveitar essa oportunidade. Que a série é muito disso, de questão de alcançar poder. Desde a primeira temporada tem isso. O padre virando bispo e querendo depois virar papa. Depois que a humanidade toda fosse morta. E aqui você tem a figura da Carmila como uma general, uma governante. E até querendo, agora que ela virar rainha da porra toda. Quando ela insistiu pra ir pra essa cidade, eu acho que ela já tinha o plano dela bem arquitetado. Então eu acho que ela é só rápida mesmo, esperta. Ela já tinha mais ou menos o que ela queria. Aí chegou lá, viu o Drácula já mais pra lá do que pra cá. E pensou, não, agora eu já sei o que eu quero e colocou o plano em prática. Achei... Foi muito conveniente aquele começo, bicho. eu achei um pouco... No começo eu tava achando um pouco preguiçoso o enredo, assim, nessa partezinha. Mas depois fez sentido pra mim. Eu aceitei bem. Sempre que aparece aquele bicho se fudendo, eu tava vibrando, mano. Sempre. Aquela zoada que ele toma desde a morte dele, depois virar zumbi e queimando, abençoando a própria água, foi foda. Ai, gente... Que final pra aquele cara, que final. Nossa, tá de parabéns. Sim, mas a minha outra reclamaçãozinha, além, eu acho que dos vampiros serem subaproveitados, né? Tirando esse que a gente conversou, eu acho que tem uma pequena barriguinha, que é o momento quando eles chegam na biblioteca dos Belmont. Que é aquele momento quando a trama deles não desenvolve. São aí uns 2, 3 episódios só deles vendo a Saifa vendo o livro que nem um doido e fanservice. Que é a história mesmo lá deles não tá desenvolvendo. O que tava rolando era mais a história dos vampiros. Até o momento que aí o perigo chega, né? Que são aquele grupo de monstros que realmente a trama dos três começa a acelerar, né? Eu até aceito. Você viu o tamanho da biblioteca? Cara, se tu chega lá e tu acha nos primeiros 2 minutos o livro que você quer, aí eu falo, não, tem nem computador aí? Vai procurar? Não, eu aceito. Eles estavam pesquisando. Enquanto tava desenrolando lá, eles pesquisaram. Pelo que o Belmont falou, lá tinha, tipo, algum arquivo de controle da biblioteca. Tinha um índice, mas eles não tinham uma palavra exata, assim, pra eles procurarem. Eles estavam procurando alguma coisa que ajudasse a trazer o castelo. Então eles procuravam mais próximo e pesquisavam. Exatamente. Não Cara, tinha que jeito. genial a reação da menina quando ela fala, pronto, consegui, e pronto, trouxe o castelo. Eu realmente coloquei o castelo em cima de uma biblioteca que tá sendo sustentada só por madeira. Eu pensei a mesma coisa, ela tá em cima da biblioteca. Melhor a gente sair daqui. E a biblioteca é tão bonita, gigantesca. Ai, cara, se distrai aquilo, ia ficar puta da vida. Foi genial Mas você vê a reação que dela. o arquiteto e o engenheiro que fizeram aquilo lá estão de parabéns, porque sustentou o castelo. Justamente. Afundou, o castelo não pegou afundando. E eu gostei da atenção aos detalhes. Que ela colocou o gelo pra eles saírem, aí ela jogou o gelo fora. Aí o Belmont olhou pra ela, ué, por que você jogou o gelo fora? Quer que eu deixe derreter aqui pra encher a biblioteca cheia de livro? Eu falei, não tinha pensado. Esperto. Nossa, ela é muito esperta. Não, e tinha outra. Quando o castelo ele teletransportou pra ali, ele ainda tava cheio d'água. E na batalha, ela usa a água do chão pra poder bater nos negócios, só que a água tava batizada lá pelo padre. Então ela ainda queimava os negócios. Falei, né? A água tá mesmo. E, tipo, coisas que eu não tinha prestado atenção. Tá queimando, ó. Porque toda pessoa que encostava na água ficava queimando. Falei, poxa, detalhes. Exatamente, né? Eles se preocuparam muito com os detalhes. Tanto visualmente, você vê que a atmosfera, os personagens muito bem desenhados, o cenário muito bem feito. E eles se preocuparam com esses mínimos detalhes.
realmente tá de parabéns essa animação. Não, O ficou, cenário foi um dos melhores que eu já vi ficou muito na bom. minha vida. A cena Muito do bem. castelo resistindo à magia pra não ser teletransportado ficou Muito muito bom. bonita. Foi lindo. foi Eu incrível. não sei o que ficou melhor. A cena do castelo ou a cara da Carmila, tipo, que porra tá acontecendo aqui? Apesar que a Carmila entendeu. A Carmila entendeu, o Hector não entendeu. Depois ele voltou, mas é que O houve. que tá rolando aqui, gente? Aí ela explicou pra ele o que aconteceu. Que alguém tava puxando o castelo, aí o freio de mão tava puxado, tava querendo ir. Aí ficou quicando aí, ó. Não, e a Saifa comemorando, só faltou, cara, eu sou foda, cara. E não é? Cara, Não essa é. foi a única maga, bruxa, ou que querem chamar ela, sei lá, que eu já vi que não usou a mágica uma ou duas vezes, que ficou, ai meu Deus, eu estou ficando sem energia. Porque todo mundo é assim. Usa uma, duas porque- vezes, tá morrendo. Ela não. Ela É usou porque várias não vezes é direto. RPG. Cara, mas é que eu lembro sempre do X-Men, a Jean Grey. Ela levantava uma cadeira, ai, eu não vou aguentar por muito tempo. Porra, uma cadeira, levanta com a mão. Cara, mas é tudo assim. Tudo um pouquinho. Vou levantar um copo. Não, estou esgotada, preciso parar. Ela não parou nenhum minuto. Ela lutou na cidade, ela lutou com os monstros na biblioteca, ela lutou com o Drácula. O único momento que ela ficou meio pra baixo assim foi quando o Drácula atacou ela. E jogou ela também. longe. Taca nela também. Tacou Né? ela Foi na o- parede. Não. O único momento. E olha que ela ainda voltou e continuou. Ela é foda, ela. Outro que tá de parabéns é o Drácula, né? Que ele deu uma peia em todo mundo lá. 3 Aham. dele contra 3. Será que aquele exército teria conseguido derrotar ele? Sem dúvida que não. Eu creio que não. Acho que não. E eu ainda acho que os Não, três isso. Eu tenho a teoria que os três só conseguiram bater no Drácula porque ele tava sem se alimentar. Porque se ele tivesse se alimentando bonitinho, não conseguia não. Ah, e outra coisa, certeza. ele se deixou morrer. É, Não, porque aquele como era final uma é carta de final. suicídio gigante, então. Ele tava tocando foda-se com a vitória também. Aí tudo bem, Mas se ele tivesse volta bem depois. alimentado, acho que ele teria sobrado Belmont e Saifa, Não, mas no final ele volta assim, né? E ele Sim, percebe, cara, eu tô matando meu filho. Não, eu achei engraçado que ele vê o filho e não pensa, ah, meu filho. Agora ele vê o quarto do filho, oh, o quarto do meu filho. Mas é porque Aí pensa, ah, não posso matar o meu filho. Não, mas Eu entendi, mas achei engraçado. Porque se você ele pensar, voltou o com a filho dele, esposa. o filho dele tem a idade de uma criança. Ele não tem um filho de anos. Se tiver uns 10 anos é muito. É, tanto que ele fala, tipo, eu cresci um pouco rápido demais. Não, ainda é uma criança no fundo. E a Saifa Entendeu? e a Saifa dando uma gastada. Isso faz muito sentido, então. Isso é uma coisa que me incomodou bastante, assim, e que fez sentido no final. Foi essa questão de o cara, ele faz tudo isso porque mataram a esposa dele. Aí ele tá querendo matar o filho que ele fez com aquela esposa que ele tanto amava. E que era um Exatamente. filho que aquela esposa tanto amava também. Então isso pra mim foi muito surreal, porque no primeiro momento ele não matou o Alucard, ele só atacou, machucou, mas não chegou a matar, mas depois ele tava com sangue no olho pra matar mesmo. Então o fato dele querer matar o fruto do amor dele com a esposa dele, pra mim Eu era acho- muito surreal. Eu acho que não Aí- só o quarto dele, mas aquele quadro que tinha no quarto dele também fez ele perceber isso, que é ele, a esposa e o bebê. Sim. Eu acho que foi até mais do que o próprio quarto. O quarto todo em si é o simbolismo do relacionamento deles. Porque é o que ele falou, que eu ajudei a pintar as paredes, nós montamos o quarto todo junto. Aí ele voltou a si. Aí ele se entregou naquele momento, porque ele só morreu porque ele se entregou deixou. naquele momento. Ele deixou o Alucard matar Ele ele. percebeu que ele já tinha morrido há muito tempo. Há muito tempo, Ele não tinha mais justamente. um propósito de vida, entendeu? Morto ele já tava, só não tinha se entregue. E, gente, eu senti muito esse final. Eu fiquei Sim, muito eu- triste. Ai, eu também. O final foi. Muito triste. O Alucard doeu. chorando sozinho na cadeira também. Ai, fiquei Nossa, péssima. partiu meu coração. Isso que eu queria falar, porque o final é muito. Nossa, é uma criança. É muito incrível de várias maneiras, porque normalmente o final, né, quando os heróis alcançam o objetivo, salvam todo mundo acaba tendo um final feliz, né? Tirando os vilões que se fodem, o Hector vira o escravo da Carmila, Perfeito. o Isaac vai começar a montar o exército dele, a Saifa e o Trevor vão viajar, e ali você vê que tem um romance que tá pra acontecer, né? Que pode vir a se desenvolver. E o Alucard, não. O Acaba Alucard, sozinho. ele matou o próprio pai.
entendeu? Por mais que ele tenha salvado perdeu a a humanidade, exatamente, ele se tornou um órfão completo. E como a Ana mesmo falou, ainda é uma pessoa muito jovem. Por mais que ele tenha se desenvolvido muito rápido, ele é ainda uma criança. Pelo menos pelo tempo de vida, pela vivência, experiência e tudo mais. E aquele choro tão sentido, que geralmente a gente não vê adultos chorando assim, tão sentido. É muito um traço infantil. Então eu acho que naquele momento foi toda aquela carga emocional de perdi minha mãe, matei meu pai, o mundo tá um caos pelo que o meu pai fez e eu sou totalmente contra isso. Meus amigos foram embora, eu estou sozinho no castelo do meu pai. Desabou em cima dele. E nossa, ver ele chorando daquela forma destruiu meu coração. Nossa, foi um final incrível, incrível mesmo, mas eu terminei muito mal, muito triste com aquele final. Que mostra que foi muito bem feito, porque vai ter nova temporada ainda. Isso que eu fiquei feliz, porque aí tem a chance do Alucard se juntar com os amigos de novo, algo do tipo, porque eu não quero ele sozinho. Na história do jogo, ele vai embora, ele não fica ali não. Ele não ganha o castelo, ele não ganha a casa, ele não fica no castelo, ele só vai embora, sozinho, porque ele ficou triste que matou o pai. Ali eles tentaram amenizar um pouco, colocaram uma amizade ali, ele ganhou a casa dos Belmonte, meio que criou uma famíliazinha ali. Eu acho que ficou bem mais bonito. Mas seria muita irresponsabilidade, a não ser que se eu fizesse uma magia muito forte pra ninguém conseguir entrar dentro daquele castelo, seria muita responsabilidade deixar aquilo lá solto no mundo, porque tem conhecimento lá, poderia destruir a humanidade de novo. E é lá que o Drácula ressurge, no Castlevania. Quando ele ressuscita, é ali que ele volta. Então, não acho que também seria fácil destruir aquilo ali. Mas os livros e as coisas que estão lá dentro, sim. Pois é, e daqui 100 anos tá tocando puteiro, tudo de novo. Será que ele vai voltar tranquilo? Eu acho que não sei. Sim, eu acho que ele volta de boa, mas eu tô torcendo pra que na próxima temporada não tenha o Belmont e a menina, não. Eu acho que provavelmente deve ter, hein? Porque ainda deve ter. Tanta coisa pra acontecer, que pode acontecer. Eles ainda vão se casar, espero eu. Ou então vai ser o arco. Ou então vai finalizar o arco da Carmila. Só se for, tipo, a Carmila pro Drácula morreu, agora eu sou a fodona e vai ser os dois contra ela. Possível. Isso que eu acho. Bem possível. E outra coisa, a linhagem dos Belmonte tem que continuar, querido. É a história. É Belmonte contra os Dráculas. Só que, tipo, esse jogo, ele acontece bem antes. Então, tipo, até o próximo jogo acontecer, o Belmontão lá já morreu há muito tempo. Não, mas vai ter tido filhos, né, querida? Não, sim, é isso que eu tô falando. Eu tô torcendo pra que esse Belmonte não volte, entendeu? Que volte sim os filhos dele e o pessoal. Mas eu acho que vai voltar porque ainda tem história do Hector, do Isaac, e se passar muito tempo, aí e ter seus descendentes, aí eles já vão estar velhos, já vão ter morrido, e ainda tem que continuar, entendeu? Eu acho que vai continuar nessa mesma linha. Também, mas sinceramente, eu queria que a série acabasse tudo ele resolvendo aquilo. Acabou. O último problema a ser resolvido fosse a Carmila e o Isaac, que são os próximos vilões, provavelmente os próximos vilões da próxima temporada. Eu não queria que, se depois de resolvido aquilo, continuasse com 100 anos, o descendente Belmonte, os tataranetos da Saifa. É isso que acontece no jogo. Não, aí eu acho que ia ficar muito pai. 2 minutos no último episódio. Pra mostrar que tudo se resolveu, teve final feliz e ele teve os descendentes. Vai ser o X-Men. Vai mostrar a foto de todo mundo junto. Pronto, acabou. Feliz. Uma coisa que eu gosto. Ou ceninhas bem curtas. Não, o que eu acho muito paga quando eu fui ver o resumo, né, da história da Castlevania é exatamente isso, porque colocam simplesmente o Drácula com uma força do mal, que a cada 100 anos volta e tem que ser combatida. O que é totalmente contra com a construção desse Drácula que nós vimos na Netflix. Que é um cara apaixonado, que voltou a ter esperança na humanidade, mas que teve tudo tirado dele, entendeu? Se ele simplesmente virasse uma força e tal, sei lá, eu acho que o Drácula daqui a 100 anos ia relembrar de tudo que aconteu. Aí eu acho que ia ser muito pago. Sim, ninguém é totalmente bom e totalmente ruim. Mas então, vocês esperam que a próxima temporada vai ser Drácula 3000. Não. Eu não acho que vai ter Drácula, mas eu acho que ainda vai ter Alucard, Trevor e Saifa.
Saifa. Pra mim, Eu com com certeza vai ter. Na próxima. Uma terceira e quarta com eles eu até aceito. Mas aí quinto já, os tataranetos deles dois eu não quero. A terceira temporada já tava ótimo pra mim. Não precisava de uma quarta. Porque fechava esse arco que vai ter da... Eu esqueci o nome dela. Da Carmila. Da Carmila. Do Nome Isaac, do bonito. Hector. Fechava esse arco e acabou o anime pra mim. Não precisava inventar mais, porque às vezes você tenta estender demais uma história e acaba estragando algo que tá muito bom. Então, eu acho que mais uma temporada pra fechar esse arco seria perfeito, mas vamos ver, né? Verdade. Mas eu concordo com o JF de que não vai ser interessante. O máximo, ou um minutinho no final do último episódio, ou uma ceninha pós-crédito que mostra que realmente eles tiveram um romance, tiveram descendentes e que ia continuar com o Belmont o resto da vida. Então... Que seja, por exemplo, a cena de um vampiro atacando alguém assim, de repente alguém vai, mata esse vampiro, aí dá um close por trás, ele tá com a túnica com o símbolo dos Belmont, tá? Isso, pronto, ótimo. Já fecharia muito bem mostrando que teve a perpetuação da espécie lá. Ideia de graça, hein, Netflix? Paga nós. Bom, pessoal, estamos aqui já para encerrar mais um Otakeira Cast, mas antes disso, vamos naquele momento bonito das nossas considerações. Começando com ela, Jana, você que dessa vez não fez o seu Jana Cast, mas queria ver com você, o que você achou das 2 temporadas de Castlevania, da Netflix? Dessa vez, pela primeira vez, eu me tornei orelha num episódio. Mas foi legal. Recebi bastante conhecimento sobre os jogos que eu não tinha, então obrigada, Ana, obrigada, Master. Eu gostei muito, muito mais do que eu imaginei. Antes da gente decidir gravar sobre Castlevania, eu tinha até falado com o pessoal que tinha ouvido falar que era um pouco arrastado, um pouco chato. Eu não lembro de onde eu tirei essas informações, só que estão totalmente incorretas. O ritmo é muito bom. Eu achei, assim, que passou muito rápido, tanto é que eu assisti em 2 dias todos os episódios. Eu achei muito interessante, o enredo muito bom, o traço maravilhoso, a trilha sonora também muito boa, tanto é que tem música do jogo, essas coisinhas fanservices bem legais que geralmente tem em obras baseadas em jogos e tal. E eu tô muito ansiosa pela 3ª temporada. Que bom que já foi confirmado que haverá uma 3ª temporada, porque eu realmente tô muito ansiosa. E super indicação, vale super a pena assistir. Quem não viu ainda, vai lá ver que vale super a pena. Show! Ele agora é nosso descendente longínquo da família Belmont. Mestre, o que você achaste de Castlevania? Bem, como um gamer feliz que sou, bem amador, mas bem interessante, Castlevania me trouxe várias memórias de quando eu tava lá nos meus emuladores da vida e tinha o jogo, dar chicotada em esqueleto, matar sapo, matar morcego. Foi bastante interessante. Então saber que tem uma obra muito bem feita em cima de um jogo desse, me deixou muito feliz. Principalmente sendo uma obra que foca bastante mais do que... Apesar de ter aquela máscara de ser uma obra em cima de... Olha só, temos aqui dilacerações, demônios comendo bebês e tudo mais. Longe disso, além disso, ainda temos, tipo, basicamente a notória desespero do tipo, o amor da minha vida. O amor da vida do Drácula se foi, ele não sabia o que fazer, estava totalmente perdido, então desencadeou todo um caos, porque essa era a vida do Drácula sem a pessoa que ele amava. Um caos que devia ser espalhado por todos que fizeram ele sentir aquela dor terrível. E pra fechar, ela que falou lá na abertura aqui, como do mesmo jeito como a Alucard é Drácula ao contrário, eu vou falar o nome da Ana ao contrário. Ana, o que suas considerações sobre Castlevania?
Bom, eu nunca fui muito fã dos jogos, mas sempre fui muito fã das artes. E a animação não deixou nada a desejar. É uma das artes mais lindas que eu já vi na minha vida. O cenário é perfeito. A animação é mais simples do que é nos jogos, os detalhes, essas coisas assim. Mas é uma animação. É normal ser mais simples, mas é tão lindo quanto o cenário. E te faz pensar em muita coisa nesse desenho, porque você fica com a sua moral balançada. Você não sabe quem você concorda mais. Uma hora você concorda com um, mas também concorda com o outro. E te faz pensar essa animação. Então, é uma das animações que eu recomendaria para todo mundo assistir. É uma das melhores que eu já vi. Então, assistam. Bom, não tem muito, só posso acrescentar mais um pouquinho. E dessa vez o mestre, depois de falar a parte dele, não acabou com todas as seguintes, né? Como nos 2 últimos episódios. Mas, cara, eu acho que Castlevania mostra como adaptar bem uma história. Que cada mídia tem suas próprias particularidades. E eles fizeram muito bem, que é pegar uma história longuíssima, se focar num ponto e desenvolver os personagens. E o melhor de tudo, quando numa história onde você tem um confronto do bem contra o mal, uma das coisas que vai ajudar você a comprar o barulho dos protagonistas é exatamente a motivação do seu vilão. E o Drácula tá longe de ser aquele vilão clichê que simplesmente quer destruir tudo por vontade de destruir tudo. Muito pelo contrário. Eles dão uma motivação gigantesca pro Drácula em vários momentos, por mais que você veja o que ele está fazendo errado, mas você entende, é um vilão com profundidade, e o final é uma quebra de expectativa, né? Porque quando você quer ver o combate épico e o golpe final sendo dado pelo protagonista, mas nisso ele reverte um pouco, onde eles acabam trazendo a lucidez pro vilão e tem todo aquele simbolismo do Alucard matando o Drácula. Então, foi uma temporada belíssima. Se existe uma crítica que dá pra fazer em cada uma delas, a primeira, que é curta demais, e a segunda, que a gente discutiu, que um tem barriguinha e outros personagens não são tão aproveitados, mas ela continua fantástica. Então, galera, vale muito a pena vocês assistirem Castlevania da Netflix, enquanto vocês aguardam a terceira temporada sair. Bom, pessoal, estamos aqui encerrando mais um Otaqueira Cast. Muito obrigado pela atenção de todos. E se você gostou desse episódio, não esqueça de mandar pra gente lá pro julio.otaqueirabr@gmail.com ou mandar uma DM pra gente lá no OtaqueiraCast, lá no Instagram. Não esqueça de seguir a gente, compartilhar esse episódio com seus amigos, nos ajude a crescer cada vez mais e mais, e também manda uma recomendação pra gente pros próximos episódios. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Até o próximo Otaqueira. Valeu. Fui.